Olá, a graça e a paz. Vamos continuar o nosso devocional. O tema hoje é Este é o meu filho amado, ouçam-no. Mas poderia se chamar muito bem de distração espiritual ou distraídos espiritualmente, porque é exatamente sobre isso que a nossa reflexão de hoje vai dizer. Mateus capítulo 17, versículo 5, a parte B do versículo, está escrito assim: uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, a voz de Deus, que dizia: Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado, de quem a minha alma tem prazer. Ouça-no. Só para contextualizar você, Jesus ele chama os seus três principais discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles sobem ao monte da oração. E nesse momento em que eles estavam ali orando, há um momento muito glorioso que é conhecido como o momento da transfiguração de Jesus. Jesus ele é revestido em um corpo glorificado, apontando para aquilo que iria acontecer após a sua morte e ressurreição. E dois profetas também aparecem ali com ele, os principais profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E Deus, ele proporcionou esse momento para que os discípulos pudessem ver a glória de Jesus e crer ainda mais na missão de Jesus, que era uma missão de redenção. Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Ele deveria passar por tudo aquilo que ele estava já anunciando aos seus discípulos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação. Então, é o momento em que Deus prepara ali aquele ambiente para que os discípulos pudessem crer de fato em Jesus ainda mais e ter o foco na principal missão, que era a missão de redenção, a missão que Jesus veio cumprir aqui nessa terra, que é morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e ser glorificado. Então, é um momento que Deus vai oportunizar aos discípulos para que eles pudessem focar mais na missão de Jesus, focar mais naquilo que estava acontecendo, porque eles andavam muito distraídos. Então vamos ao texto de hoje. Pedro e os outros discípulos continuamente se desorientavam a respeito de Deus. Enquanto Jesus se preocupava com algo, parecia que os discípulos estavam sempre distraídos com alguma outra coisa. Para ajudar seus três discípulos mais chegados a focarem melhor no seu iminente sacrifício na cruz, Jesus os levou ao Monte da Transfiguração. Ali, Jesus transfigurado para um estado glorioso, se ajuntaram a ele Moisés e Elias, dois dos mais poderosos profetas, homens de Deus do Antigo Testamento. Os discípulos se distraíram de novo, olha, e mesmo nesse momento de transfiguração ali, você imagina como é que foi aquilo, que coisa gloriosa, né? Coisa magnífica. Eles estavam ali vendo, contemplando Moisés e Elias, né? Não era a encarnação de Moisés e Elias, né? Mas era o próprio Moisés e Elias. Eu particularmente acredito que tanto Moisés como Elias, né? Ele foi transladado, mas eu acredito também que Moisés ele foi arrebatado. Então, por isso que eles aparecem ali, né? E foi uma cena gloriosa, uma cena majestosa. Mas mesmo assim, eles se distraíram de novo, novamente, né? Então Pedro anunciou os seus planos de construir 3 tendas, né? 3 tabernáculos. Eles estavam mais preocupados com o que poderiam fazer para Deus do que com a incrível redenção que Deus estava para realizar por meio do Filho. Finalmente, Jesus removeu tudo da vista dos discípulos, menos Jesus. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Então é muito interessante isso, né? E acontece também o tempo todo conosco. Quando nós temos uma visão gloriosa de Deus, uma revelação, quando Deus fala conosco, quando há um despertamento, logo já queremos construir alguma coisa, queremos fazer alguma coisa, né? Queremos trabalhar, né? Queremos construir tendas, né? E Deus, ele não estava preocupado com aquilo naquele momento. O que Deus queria é que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, focassem nele,
focasse na missão de Jesus, se envolvesse com a atividade de Jesus, com aquilo que Jesus estava fazendo, com a obra de Jesus na terra. Então, as distrações, elas nem sempre acontecem com as coisas do mundo, né? Nós não nos distraímos simplesmente com as coisas lá de fora, com as coisas dessa terra, com as coisas do mundo, os desejos, as preocupações dessa terra. Muitas vezes nós nos distraímos também com as coisas de Deus, né? É o momento de focar em Jesus, o momento de buscar a presença de Deus, é o momento de estar com Ele, é o momento de receber uma direção específica, uma visão gloriosa, para que a nossa fé seja aumentada. Só que nós estamos tão envolvidos, né, e queremos sempre fazer alguma coisa, queremos sempre essa inclinação religiosa que nós temos, né, de sempre querer estar fazendo algo, né, uma penitência, construindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e muitas vezes isso nos distrai, espiritualmente falando, né? É tão fácil se tornar espiritualmente distraído. Você se encontra focado em tudo e mais, menos em Cristo e no trabalho que Ele está realizando ao seu redor? Você está tão ansioso para pôr a mão no arado, a mão na massa, né, que ainda nem ouviu o que está no coração de Deus? O Pai terá que remover da sua vida, né, das suas vistas, as coisas que estão distraindo você. Você precisa retomar o foco em Jesus. O nosso foco precisa ser Cristo, precisa ser a obra de Cristo. O nosso foco precisa ser aquilo que Jesus está fazendo. É Ele quem opera. A Bíblia diz, Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer, né? Então, nós não podemos andar distraídos. Os discípulos sempre estavam se distraindo com alguma coisa, né? Se distraíam em discussões tolas, né? Quem era o maior no reino de Deus, quem que se assentaria à direita, à esquerda de Jesus, né? Preocupados com tantas coisas, distraídos com tantas coisas, se ia faltar pão, como que ia alimentar a multidão, e essas distrações roubavam o foco deles em Cristo, e também isso acontece com a gente. Então, que você possa estar focado em Jesus, que você possa receber uma revelação gloriosa, uma visão gloriosa de Jesus, e que você possa buscá-lo cada vez mais. Jesus deve ser o foco da sua vida. Que Deus abençoe.